Senhor, nós te agradecemos mais uma vez Amém. por estarmos juntos aqui, para entrarmos na tua palavra, Amém. para desfrutarmos da tua palavra, Amém. para aprendermos do Senhor. Amém. Senhor, nós queremos ir à Bíblia, Amém. mas não sem o Senhor. Nós precisamos de ti. Amém. Senhor, esteja conosco, esteja nos dirigindo. Amém. Senhor, queremos realmente ter um espírito exercitado para receber a tua palavra. Seja com cada um que aqui está pessoalmente, também com todos aqueles que terão acesso pelo YouTube. Ó Senhor Jesus, o mais importante é que o Senhor fale conosco, o Senhor fale para dentro de cada um de nós. É isso que nós precisamos. A tua palavra, Senhor. Amém. Amém. Hoje é dia 31 de agosto de 2023 e hoje nós vamos entrar no capítulo 19 do livro de Mateus, que é o livro que nós estamos estudando já há algum tempo, certo? Então, eu vou ler, pouco a pouco vou ler os versículos que nós vamos abordar nessa noite, e aí nós vamos conversando a respeito, tá bom? Mateus 19, versículo 1 e 2. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. No capítulo anterior, capítulo 18, nós vimos um grande modelo, um grande padrão que o Senhor estabeleceu ali sobre a questão do perdão. Como nós precisamos perdoar. Relacionamentos não são possíveis sem perdão. Confere? Nós precisamos aprender a perdoar e também pedir perdão. Tá certo? Os exemplos que a gente vê ali, a gente tem o exemplo daquele que ofendeu e foi chamado para se reconciliar, para ver o seu erro e tal, e continuou na situação. Depois o Senhor mostrou uma parábola, né? A parábola daquele que devia 10.000 talentos, não tinha como pagar o rei, o seu senhor, mas o rei perdoou, e ele tinha um conservo que devia 100 denários, é isso? E ele não perdoou. Então o rei falou: então, se você não perdoa, eu também não vou perdoar. Você vai a dívida vai retroceder, né? Vai voltar, vai retroagir, é isso que fala. Então, o perdão é importante, porque se nós perdoamos, nós temos base também para ser perdoado. E o Senhor é o grande perdoador do universo. Sim ou não? Sim. Vou repetir isso aí, que eu acho que é importante a gente perceber. Deus é o grande perdoador do universo. Amém. E talvez ele fosse a única pessoa que não precisaria perdoar ninguém. Ok? Então você veja qual é o coração de Deus e qual deve ser também o nosso coração. Nós vimos, né? Mateus 5, 48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então nós podemos aprender a perdoar? Podemos. Nosso Pai perdoa. E nós recebemos essa natureza divina também. Nós temos a nossa natureza terrena, caída, temos. Mas graças a Deus agora também nós somos filhos de Deus. E em nosso espírito nós recebemos essa filiação e nós podemos também viver por meio da vida divina que está em nós. E aprender com o Pai a perdoar. Amém? Amém. Hoje nós vamos entrar nesse capítulo 19. Eu queria falar primeiro desses versículos 1 e 2. Aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, né, que nós falamos agora um pouco, ele deixou a Galileia e foi para o território da Judéia. Então Jesus está caminhando aqui
para a Judéia. Ele falou, já tinha avisado os discípulos, nós já vimos em ocasiões anteriores, que o Senhor falou que tinha que ir para onde? Para além do Jordão? Para Jerusalém, lembra? O que ele vai fazer em Jerusalém? Vai sofrer na mão dos sacerdotes, dos fariseus, das autoridades, etc. e tal. Iria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então o Senhor não está fugindo, o Senhor está indo ao encontro daquilo que ele deveria cumprir, que é, como diz Filipenses 2, né? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele precisava fazer isso. Eu acho interessante, João 3,16. Vocês conhecem João 3,16? Conhecem? Muitos conhecem, né? O que fala João 3,16? Vamos abrir e vamos ler. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem deu aqui? Deus. O que ele deu? Agora vamos para outro 3,16. 1 João 3,16. A Bíblia tem umas coisas assim maravilhosas, né? 3,16. Ok? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, quem deu aqui? O que ele deu? A sua vida. Em João 3,16 é o pai que dá o filho. Por quem? Por nós. Em 1 João 3,16, o Senhor está falando que Cristo deu sua vida por quem? Por nós. E aí também ele estabelece um modelo de amor, né? Qual que é o modelo de amor? Nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém. Mas os irmãos percebem os 3,16 de João aí? É maravilhoso, né? Amém. Então a Bíblia é um livro maravilhoso, tem certas coincidências que nos ajudam a admirar mais ainda o Senhor. Amém. Então o Senhor, voltando para Mateus 19, ele está indo para Judéia, vai para Jerusalém, ele está caminhando para ser um sacrifício por nós. E tudo isso é por amor. Versículo 2: seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Não existe, até hoje, nenhum plano de saúde melhor do que o do Senhor Jesus. Existe? Não existe. Gratuito. SUS, que SUS, que Unimed, que o Senhor curava, não cobrava nada, tá certo? E curava de uma maneira perfeita, né? Saúde é Jesus. Hã? Jesus. Jesus. Então é isso. Ou seja, o SUS ficaria bom se colocasse o JE na frente. Eu estou andando no canichão. Exatamente. Então as pessoas eram curadas completamente, não pagavam nada. E outra coisa, não tinham compromisso. Você percebe que muitos não tinham compromisso, nem se comprometeram com o Senhor, né? Não é verdade? Elas queriam ser curadas, o Senhor curou, fim de papo, tá bom, beleza. E seguiram o Senhor? Não é verdade? Infelizmente, irmãos, hoje também tem um pensamento assim. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ser curado. Ou eu preciso de dinheiro. Ou eu preciso de prosperidade. Ou o centro sou eu.
Se Jesus me curar, tá ótimo. Vou até crer nele. Mas se Jesus não me curar, não preciso nem crer nele. Sim. Não é assim que funciona hoje? É verdade. E isso é uma cegueira, na verdade, né? Mas o Senhor, na verdade, como está aqui, curou muitas pessoas, multidões ele curou. Agora nós vamos entrar num trecho bastante interessante, tá? Nós vamos ler de 3 a 12. Podemos falar que é um trecho que traz dificuldades. Mas nós vamos ler porque é a palavra de Deus e vamos ver o que Deus fala, né? Então vamos lá, a partir do versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido o que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não os separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Vocês reparam aí, talvez na Bíblia de vocês também tenha colchetes nesse última frase aqui. Os colchetes indicam que nem todos os manuscritos traziam esse trecho. Ok? Vamos lá. Versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Muito bem. Versículo 3, nós vemos que os fariseus sempre vêm para testar o Senhor, para provar o Senhor, e vêm tentando trazer perguntas difíceis para o Senhor, colocar o Senhor numa encruzilhada, num dilema, deixar o Senhor sem resposta. O Senhor é aquele que nunca fica sem resposta. Amém. O Senhor sempre tem uma resposta. Então, se você tem uma pergunta, pergunte para o Senhor. Amém. Não importa como seja a sua pergunta, pergunte para o Senhor. Peça para o Senhor responder, o Senhor vai responder. Amém. E a sua resposta é sempre a melhor resposta. Amém. Às vezes a gente mesmo responde, né? A gente pergunta e responde. E às vezes a gente cai em cilada. É que nem as covas, né? Que eu falei hoje. As nações abrem covas e elas mesmo caem nelas. Está lá em Salmo. Então, às vezes, a gente mesmo cai nas nossas armadilhas, vamos falar assim. Então, o Senhor é aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Colossenses 2:3 fala que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Certo? Então, esses fariseus, qual foi a pergunta? É lícito, é permitido ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí? Eu quero que todos fiquem, como que eu posso falar? Calmos hoje, tá bom? Na verdade, nós precisamos ficar calmos, vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que Deus fala, não vamos nos precipitar nas coisas,
Porque eu sei que hoje tem muitas condições, tá certo? Muitas situações que podem estar incluídas aqui, podem ser como diferente disso, vamos falar, tá? Então vamos lá. O que o Senhor respondeu? Jesus respondeu para os fariseus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Então, primeiro eu queria dizer para vocês aqui, os fariseus, eles tinham a si mesmo como aqueles que conhecem as Escrituras, como aqueles que sabem tudo das Escrituras, certo? Eles tinham nas roupas, tinham trechos das Escrituras, né? Vou explicar tudo aqui, mas eles valorizavam as Escrituras, liam as Escrituras. Então, Jesus de repente fala: vocês não estão lendo as Escrituras? Certo? Por que Jesus falou isso? Porque, na verdade, irmãos, todos nós precisamos ler as Escrituras. Sim ou não? Sim. Sim. Mas como nós lemos as Escrituras? O Senhor falou: vocês não têm lido? Claro que o Senhor sabia que eles liam. Mas quando ele perguntou isso aí, acho que teve um choque no coração dele lá, né? Bom, como assim? Eu não leio as Escrituras? Então, só para a gente reforçar aqui, ó, João capítulo 5. Eu acho que isso aqui é importante, a gente também aprender como nós temos que ler as Escrituras, tá? 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o Senhor estava falando para os judeus ali, para os fariseus também, todos ali: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e elas falam de mim, elas testificam de mim. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, a Escritura fala de quem? Fala do Senhor Jesus. Mas ele está falando: eu devo ir às Escrituras para ter vida, mas eu não posso ir às Escrituras sem ir ao Senhor. Amém. Tá? Então, eu posso: ó Senhor Jesus, esteja comigo nessa leitura. Amém. Vamos fazer um estudo bíblico. Sem o Senhor Jesus, funciona? Não funciona. A gente tem que fazer um estudo bíblico com o Senhor Jesus. Amém. Não vamos examinar as Escrituras, vamos contar aqui quantas letras tem esse versículo aqui. Você sabe que tem gente que já fez isso, né? Tem. Qualquer hora eu conto, mas depois eu conto. Então, o Senhor está falando: vocês devem examinar, devem ir às Escrituras, mas vocês têm que vir a mim para ter vida. Amém. Então a Escritura para nós não deve ser uma letra preta num papel branco. Ou, como no celular, né? Um visor. Só letrinhas ali. A palavra de Deus tem que trazer Cristo para dentro. Amém. Amém? Então, quando o Senhor perguntou isso para os fariseus, voltando lá, o Senhor está falando: vocês estão lendo, mas não estão lendo bem. Mas vamos lá. Versículo 4. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? O Senhor está levando eles para o princípio. O Senhor está falando para eles: olha o termo que o Senhor usou aqui. O Senhor não usou Deus, não falou Jeová, o Senhor falou Criador. Isso é importante. O Criador sabe como o homem funciona. O fabricante sabe como o aparelho funciona. Não é verdade? O Criador deve saber como o homem funciona. Sabe ou não sabe? Sabe. Então aqui ele está falando: o Criador, desde o princípio, fez o quê? Homem e mulher. E disse:
Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Deus ensinou a matemática dele aqui. Qual que é a matemática de Deus? 1 mais 1 igual a 1. Certo? Homem mais mulher casou igual a 1. Uma só carne. Então, esse é o princípio que Deus estabeleceu como Criador quando Ele institui o casamento. A união conjugal, quem instituiu? O Senhor, Deus, o Criador. Então, vamos lá. Já que o Senhor falou do princípio, vamos ao princípio. Gênesis, capítulo 2. Aqui tem várias coisas que nós precisamos receber, perceber na palavra, tá? Então vamos lá. Gênesis 2, versículo 20. Achamos? Não? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe a ele. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aí, tá? Então a mulher veio da onde? A mulher veio do homem. Adão caiu em profundo sono, o Senhor fez ele cair, adormecer, tirou do lado uma costela, daquela costela o Senhor transformou numa mulher, tá? E trouxe para Adão. O Senhor falou: não é bom que o homem esteja só. O que você entende? O homem só, ele precisa de um complemento. Não é isso? Então o homem não pode ficar só. Ele ficar só não está completo. O homem completo é a varoa que foi tirada da costela, que foi feita da costela, foi trazida para Adão. Uma auxiliadora, idônea, uma companheira, uma colaboradora. Por que esse termo auxiliadora, colaboradora? Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus quer cumprir seu propósito. O homem está no centro desse propósito. Para fazer a vontade de Deus, o homem está no centro disso aí. E o homem, para fazer a vontade de Deus, o Senhor falou: você precisa de alguém para ajudar você. E a mulher, no caso a esposa, é uma cooperadora de Deus, do homem, para fazer o quê? A vontade de Deus. Alguns homens entendem que é para fazer a vontade dele. E aí não dá muito certo. Se você colocar, agora eu vou falar para o homem, né? Não é enquanto casar isso aqui, tá? Vou esclarecer, tá bom? Mas se você falar: a minha mulher tem que fazer minha vontade, você já está partindo de um princípio errado. Porque Deus criou você e criou a sua esposa para fazer a vontade dele. Amém? Amém. Então, o que eu quero mostrar para também ficar claro é que o princípio aqui, o que está estabelecido aqui, são princípios de Deus, que se a gente seguir, a gente vai ser feliz. Ok? Vamos lá.
Outra coisa que a gente realmente precisa ver aqui, né? Que muitas coisas a partir daí, hoje, as coisas hoje estão bastante bagunçadas, não estão? Estão. Então, outro princípio, ó. Versículo 23, fala assim: trouxe a mulher, falou, osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Varão e varoa não é uma palavra que a gente usa sempre, né? Não é verdade? Mas por que foi usado aqui varão e varoa? Essas palavras indicam homem adulto, mulher adulta. É um outro princípio. Percebe? Crianças podem se casar? Adolescentes podem se casar? Eu não me lembro, mas eu já ouvi falar, uma pessoa está formada, assim, psicologicamente, fisicamente, etc e tal, por volta dos 20 anos, ou até mais, se não me engano. Então, a pessoa para se casar tem que ter maturidade, ser madura, ser homem, varão, e mulher, varoa. Eu sempre me lembro daquele hino, um dos hinos nacionais, que fala, nosso peito varonil, né? Não sei se vocês lembram. Peito varonil, não é nem juvenil nem infantil, é de homem. Deu para entender, né? Por isso esse termo varão e varoa. Ok? Às vezes a gente vê filmes com crianças se apaixonando, adolescentes se apaixonando, não sei o quê. Não tem isso? E pode se casar? Pode se unir? Não, não pode. Então esse é um princípio. Qual que é o outro princípio que a gente vê aqui? Para ter uma união conjugal, qual que é? Deixar o pai e a mãe. Não, antes disso. Homem, mulher. Ok? Então, o princípio da Bíblia, o princípio do Criador. Homem, mulher. É o que está estabelecido desde o princípio. Podemos dizer o seguinte: aonde começou essa quebra de princípio? Em Gênesis 6. Que os filhos de Deus, como é falado ali, são seres angelicais, vieram e possuíram as filhas dos homens. Então, não é anjo e mulher, ok? É homem e mulher. Mas houve essa anormalidade, isso foi feito de maneira maligna mesmo, para corromper a raça humana, e por isso teve o dilúvio, tá? Mas aí já começou um princípio sendo quebrado. E aí a gente sabe também que tem hoje, e sempre teve, vamos falar assim, sempre não, desde há muito que existe, relações anormais, que não são homem e mulher. Todos estão entendendo o que eu estou falando? Sim, você não foi recalque do fabricante, né? Exato. Então, o fabricante não estabeleceu assim. E posso dizer, funciona? Aí as pessoas vão fazer muita maquiagem para dizer que funciona. Vão fazer muitas peripécias para dizer que funciona. Não é verdade? Recentemente nós tivemos uma artista que faleceu e era casada com uma pessoa do mesmo sexo. E de longa data estavam juntas, etc. Mas depois se descobriu que ela era, como se diz, manipulada, né? Mas como que aparecia isso para a mídia? Tá tudo bem, não é verdade? Então é isso, irmãos. Nós não podemos ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Nós devemos seguir os princípios de Deus. Amém. E ser felizes de verdade. Amém. Amém? Então esse é o outro princípio.
Aí tem esse princípio que a Rosângela falou também, deixar homem, pai e mãe. Por quê? Se é varão e varoa, já tem a capacidade de viver por si, né? Não é criança. Já está formado psicologicamente, já está capaz de prover seu sustento, tudo mais. Então deixa o homem pai e mãe. Ou, por exemplo, Tiago quer casar e quer ficar vivendo debaixo do pai e da mãe, né? Não pode, né? Então, 22 anos. Então tem isso aqui, vamos lá. Vamos ver se eu não pulo nada aqui. Não existe outro tipo de união. E outra coisa também, é um homem e uma mulher. Também é outra coisa que hoje em dia está anormal, não é? Sim. Tem até um termo que a turma usa aí, trisal. É verdade. É muito forçado. Até o termo é forçado, né? Então, o que é um trisal? É 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem. Aberrações. Isso não está na matemática de Deus, que é um homem mais uma mulher igual a um só, um casal, uma só carne. Tá? E essa união, aí, o homem e mulher, é a união mais profunda que o ser humano pode experimentar. Mais íntima, mais completa, né? O homem tem 3 partes, quais são? Corpo, alma e espírito. Eu posso ser um espírito com os irmãos, não posso? Sou um espírito com Deus, somos um. Amém, irmão? Somos um espírito. Posso ser um de alma com os irmãos, né? Estamos servindo o Senhor aqui, uma só alma, não é verdade? Mas não posso ser uma só carne com os irmãos. Mas um homem e uma mulher pode ser um de espírito, pode ser um de alma e pode ser uma só carne também. Amém. Então você veja, nas 3 partes você pode ser um com a sua esposa ou com o seu marido. Amém. Amém, Marcelo? Amém. Aleluia. Então essa é a relação mais profunda que nós podemos ter entre pessoas. Amém? Amém. Principalmente quando nós seguimos esse princípio. Nós fomos criados para fazer o quê? A vontade de Deus. Então, não há competição entre marido e mulher. Não, nós devemos estar colaborando juntos para fazer a vontade de Deus. Nossa, Senhor Jesus. Essa é a intenção de Deus. Tá bom? O problema que acontece muitas vezes é competição. Não é? Eu sou melhor que você é melhor que eu sou mais inteligente, você é menos inteligente, eu sou mais correto, você não é tão correto. Eu ganho mais que você. Hã? Eu ganho mais que você. Eu ganho mais que você, ou até eu amo mais você do que você me ama. E inúmeras coisas podem acontecer que se tornam até uma competição entre marido e mulher. Esse é o plano de Deus original? Claro que não. Não é verdade? Então, daí que vem os problemas. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar para Mateus. Hoje teve um bom exemplo lá. Do quê? Deveria ser mais amado do que amado. Teve o rapaz lá que falou. Mas, bom, já que você falou nisso, a gente conversou lá com os parevistas hoje. Você acha que você é mais feliz sendo amado ou amando? É uma pergunta que nós lançamos lá. Como que você acha? Normalmente sendo amado. Você acha que você é mais feliz sendo amado? Normalmente o que a gente. Acho que a gente é enganado, mas a gente aceita isso. A gente espera. A gente Espera que seja mais Se você for amado, mas não amar, você nunca vai ser feliz. Aham. Não, a gente Eu acho sabe que os disso. dois tem que ser amar. Não, eu até concordo. Mas da onde tem que partir o amor? Dos outros ou de você? Entendeu? Se a gente for ler a Bíblia toda, aonde que o Senhor fala assim, as pessoas têm que amar você. Você tem que exigir amor das pessoas. Tem gente que tem que amar. E dar vida para os irmãos. Mas tem na Bíblia para amar as pessoas? Sim. Entendeu? Então o Criador, ele sabe o que funciona
Se nós amamos, funciona. E quando a gente ama, a gente está feliz. É isso. Quando a gente ama, a gente está feliz. É isso mesmo. Não, e vários tipos de amor. Você ama a esposa, você está feliz. Você ama o marido, você está feliz. Você ama seu filho, você está feliz. Você ama seu neto, você está feliz. Eu estou ficando muito feliz esses dias. Você ama os irmãos? Amém. Você não é feliz quando você serve os irmãos, por exemplo? E você vê que você não só serviu na aparência por uma coisa meramente exterior, mas você serviu dando o seu amor. Amém. Você não se sente feliz? Muitas. Muito feliz. Entenderam? Então, vamos falar assim, é bom ser amado. Claro que é bom. Mas da onde que tem que partir o amor? De mim. A gente gosta assim, né? De lá para cá. Mas a gente tem que fazer daqui para lá. Amém? Amém. Nesse versículo mesmo que nós lemos lá, de 1 João 3,16, como é que fala mesmo? Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Não fala assim, e os irmãos devem dar a sua vida por vocês. Não tem um versículo assim, vocês já repararam ou não? Então, irmãos, vamos ser felizes. Amém. Vamos amar. Às vezes fica difícil para nós, mas nós temos que aprender com o Senhor, né? Amém. Aleluia. Vamos lá, voltando para Mateus 19, né? Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, olha que palavra boa aqui. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tá claro? Deus é um Deus que ajunta. É um Deus que junta, une, coloca junto. Esse versículo aqui, a gente vai pensar em casal. Mas eu quero dizer, esse é um princípio que Deus estabelece para tudo. Deus nos ajuntou onde? Na igreja. Uma vez que nós passamos a ser filhos de Deus, nós cremos no Senhor, aonde Ele nos colocou? No corpo de Cristo. Nos colocou na igreja. E agora, quem nos juntou então? Deus. Foi Deus. E quem separa? O homem. É o homem que separa. Quando ocorre divisão, quando ocorre separação, é o homem que separa. Não devia. Não devia. Mas quem separa? Então, eu vou explorar um pouquinho mais isso aqui. 1 Coríntios 12, 12. Vamos ampliar um pouco mais o entendimento desse. 1 Coríntios 12, 12. Porque é importante para nós, irmãos, termos uma visão de que nós devemos preservar a nossa unidade. A unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, a unidade entre os irmãos, tá? 12, 12. Porque assim como o corpo é? Quantos? Um. Tem muitos membros? Sim. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Você é o quê? Um membro. Você não é um corpo. Você é um membro. Você não é o corpo de Cristo. Você é um membro. Nós somos membros. Então nós fomos colocados. Quem nos ajuntou nesse corpo? Foi Deus. Se Deus teve essa iniciativa, eu vou poder ter uma iniciativa diferente da de Deus, contrária ao que Deus fez? Não posso, mas acontece, infelizmente. Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 25, começo fala assim: para que não haja divisão no corpo. Esse é o desejo de Deus? Divisão no corpo? Não. 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente
membros desse corpo. Individualmente eu sou o quê? Um membro. Mas eu estou inserido dentro de um corpo. Eu fui ajuntado, né? Eu fui ajuntado com vocês. Vocês foram ajuntados comigo. Deus nos juntou, ou ajuntou, tá certo? Quem fez isso? Foi Deus. Lá em Efésios fala assim, que Deus derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre quem? Gentios e judeus. E de ambos fez um. Quem juntou? Deus. Eu posso separar? Não posso, não devo, né? Mas o homem é complicado. Né? Romanos 12. Quatro e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É certo isso, né? Meu dedo faz uma coisa, meu nariz faz outra, e assim por diante. Então, se o Júnior faz uma coisa, e eu não faço a mesma coisa que o Júnior, eu vou brigar por causa disso? O que o Júnior está fazendo é para o corpo? É para o bem do corpo? Deve ser, né? Está exercendo a função dele de membro do corpo, é para o corpo. E eu faço outra função. Tem muitas funções. Nem todos têm a mesma função. Então, nós não estamos competindo. Percebe? Deus nos ajuntou não para competir, mas para sermos um. Amém? Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. E olha que palavra. E membros uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Efésios 4. Versículo 1. Fala assim: Rogo-vos, pois eu, 4:1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha aqui. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus fez algo perfeito. Deus é unificador. Amém. Ele nos fez um com Ele e nos fez um com os irmãos. Amém. Nos colocando num só corpo. Ó Senhor Jesus, no fim da Bíblia, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter no fim da Bíblia? Vamos ter o final, né? Mas o que tem lá no fim da Bíblia? Vamos ver? Apocalipse 19. Ó Senhor Jesus, Deus é unificador. 19:7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Todos os santos fazem parte dessa esposa de Cristo, certo? E esses santos se unem a quem? A Cristo. De uma maneira
completa aqui, de uma maneira plena aqui. Então aqui é o casamento de Cristo e a igreja. Amém. Amém? Um casal universal. Quando chega no fim da Bíblia, nós temos um casal. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Capítulo 21, versículo 9. Apocalipse. 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, agora vem a parte boa, tá? Falou de flagelo, etc. aqui, mas não é isso que nós vamos falar. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou o quê? A noiva, a esposa. O que ele mostrou? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quer dizer, a noiva virou uma cidade, né? Quantas cidades vão permanecer? Só vai ter uma cidade. A nova Jerusalém. A cidade santa. Amém. Deus vai... Vamos falar assim. Essa cidade é a composição de todos os santos. Uma coisa só. É a esposa do Cordeiro. Amém. Amém? Amém. Então Deus está fazendo uma obra de unidade, de unificação. Mas o homem faz uma obra de... Visão. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deu para entender? Deu para pegar? Vamos lá agora. Mateus. Eu vou repetir aqui, versículo 6. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 7. Replicaram-lhe os fariseus, né? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Você sabe que isso estava na lei de Moisés. Podia haver repúdio, podia haver divórcio. E aí? Então eles questionaram o Senhor. Então, se Deus uniu, não separa o homem, por que Moisés permitiu, mandou dar carta de divórcio? A resposta do Senhor qual que é? Versículo 8. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, o princípio de Deus não é assim. Os dois são uma só carne. Mas por que permitiu? Por causa da dureza do coração do homem. Porque o homem caiu. Né? Aonde Deus estabeleceu esses princípios? Antes da queda, não foi? Sim. Antes da queda, é isso que deve acontecer. O homem caiu, o pecado entrou no homem. Como é que ficou o coração do homem? Duro. Certo? Satanás trabalha no coração do homem. Como é que fica o coração do homem? Fica duro. Como é que ficam os relacionamentos? Prejudicados. Não ficam? Sim. Até hoje, assim, não é? Se a gente viver na nossa vida da alma, é isso que vai acontecer. Com certeza. Coração duro. Mas é assim desde o princípio? Não. Agora o Senhor está falando assim, vamos voltar para o princípio. Por que agora podemos voltar para o princípio? Por quê? Está relacionado. Nós conhecemos a palavra e outra. Agora, no Novo Testamento, o Espírito entra em mim. Amém. E o Espírito, de uma maneira normal, deve amolecer meu coração. Amém, Senhor Jesus. Não é isso? Amém. O Espírito de Deus em mim deve trabalhar em meu coração. Deve mudar a dureza do meu coração. Quando a palavra vem, o Espírito vem e meu coração começa a ser trabalhado. Então veja, qual que é a nossa experiência desde que nós conhecemos o Senhor, desde que nós recebemos o Senhor? Mudou alguma coisa dentro de nós ou não?
Mudou por quê? É a ação do Espírito. Amém. Então, a ação do Espírito no meu coração deve fazer com que eu consiga viver como Deus estabeleceu lá no princípio. Amém? Amém. Por exemplo, eu não conseguia perdoar, mas a partir do momento que eu recebi o Senhor, eu passei a perdoar. Amém. Certas questões, certas pessoas, certas situações que eu não conseguia, eu passei a perdoar. Mas no Antigo Testamento, o Espírito entrava no homem? Não. O homem tinha uma lei exterior que ele tinha que se esforçar por cumprir aquela lei. Conseguia? Não. Certo? A lei, na verdade, expunha que o homem é incapaz. E toda vez, irmãos, que nós vamos tentar cumprir a lei no exterior, nós vamos dar com os burros na água. Nós não vamos ser felizes. Nós vamos ser expostos. O que nós precisamos fazer? Deixar o Espírito trabalhar. Amém. Amém? Está claro? Ficou claro para os irmãos? Você não imagine, hoje se fala muito de feminicídio. Né, Adriano? Tem bastante disso, não tem? Aí o que é feminicídio? Eu não sei exatamente qual que é a definição legal. Tem algum advogado aqui? Mas qualquer ato de um homem contra a mulher que leva ela à morte já é feminicídio. É, mas principalmente por causa da condição de mulher dela, né? É. Tá. Só existe contra a mulher, né? Não existe contra... É, feminicídio. Tem hominicídio? Não tem. Mas você sabe que até tem essa coisa aí, às vezes tem aqueles casais anormais que eu falei para vocês, que também mata o outro, né? Mas daí não pode falar que é feminicídio, né? Quebra o encanto, né? Entendeu? Quebra o encanto. Mas é. Tá, imagine isso aqui no Antigo Testamento, sem o Espírito agir. Quantos feminicídios, e vou falar, quantos masculinicídios também haveriam? Sim ou não? O que vocês acham? Tem que conviver com essa mulher aqui e tal, então, tem que conviver com esse homem aqui e tal. Ou é ele ou eu, é ele. Ou é ela, pá, né? Vamos matar, vamos acabar com esse problema aí. Senhor Jesus. Então, por que foi permitido, através de Moisés, essa situação de divórcio e tal? Como o Senhor falou, por causa da dureza do vosso coração. Mas agora estamos no Novo Testamento. E o Senhor quer retomar aquilo que estava no princípio. Amém? Amém. Tudo claro? Sim. Vamos lá então. Tem um homicídio. É homicídio. Então, aqui claramente o Senhor está recomendando, né? Vamos voltar ao princípio. Agora eu vou falar uma coisa assim. Como você veio? Qual é a sua situação? Hoje você tem o Senhor e está numa condição. E aí? Separei, divorciei, casei, e agora? Qual deve ser minha atitude? É pertinente essa pergunta ou não? Claro. 1 Coríntios 7. Eu já fiz perguntas, já responderam. Versículo 24. Se tiver. 24. Paulo, ele fala a respeito de casamento, etc e tal aqui. E aí, vamos pegar esse versículo. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém? Tá claro? Sim. E eu vou ler uma nota que eu peguei da versão Restauração.
E vai ficar melhor ainda. Depois de serem chamados, os crentes não necessitam mudar a sua condição exterior. Mas é necessário que haja uma mudança na condição interior. Ou seja, é necessário haver uma mudança de condição em que não tem Deus para uma condição em que tem Deus. De forma a serem um com Deus e a terem Deus consigo na sua condição, seja ela qual for. Amém. Amém. Amém? Amém. Qual é a condição que você veio? Eu vim assim, assim, assim. Amém? Agora você tem Deus? Agora você tem Deus? Vamos voltar ao princípio. Amém. Vamos viver de acordo com o princípio. Amém. Amém? Amém. Mateus 19, voltando lá. Versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, repudiar é mandar embora, né? Divorciar, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então, como eu falei, aqui está entre colchetes, eu não vou comentar essa parte. Mas aqui diz o seguinte, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. O que são relações sexuais ilícitas? Resumindo, toda relação fora do casamento é ilícita. A relação que Deus estabeleceu, relação íntima, é a relação dentro do casamento. Então, teve alguma relação fora do casamento, o cônjuge teve uma relação, eu posso divorciar dele. Ele cometeu adultério. Ele ou ela fez algo fora do casamento. Posso me divorciar? É lícito nesse momento? Sim. Deu para entender? Sim. Não tem essa situação. É incompatibilidade de gênios. Não existe compatibilidade geral, 100%, total e restrita com o outro. Não existe. Tá? Sempre vai ter diferença. Essa história de incompatibilidade de gênero, como diriam alguns, é papo furado, né? Não existe um amor perfeito. É, só Deus, né? Por enquanto. Mas está trabalhando em nós, né? É, de nós, tem. A minha tampa de panela tem que ser. Então, aí tá. Existe essa condição que o Senhor falou, é a única condição de dissolver um casamento. Qual que é a outra condição? Falecimento. Morreu um dos cônjuges. Mas mesmo assim, é bom que tem uma observação, né? Não, você pode ficar viúva, mas você pode casar também, não tem problema, tá? Agora, se houve algum problema desse tipo aqui, que está falando aqui, é uma condição sine qua non. Nossa, que é isso? Ó Senhor Jesus, como é que eu vou falar? Com a mão. Obrigatório. Obrigatória, isso, desculpa aí. Vamos bater. É uma condição obrigatória se separar, Não. entenderam? Houve o adultério, Pode perdoar. pode perdoar. Pode. Agora, uma vez que você perdoa, esquece. É. Tá certo? Não é porque amanhã surgiu algum problema. Ah, você fez isso, você me traiu. Então. Segunda revista. Aí já não é um perdão, né? Você ficar lembrando daquilo, você ficar usando aquilo para... Aí é uma tortura, vamos falar assim. Tanto para você, para o ofendido, quanto para o ofensor. Tá certo? É uma tortura. Então, perdoou, não fala mais isso. Encerrou o assunto. Amém? Perdoou, segue a vida. Vamos seguir em diante. É possível? Sim. É possível. Tendo o Senhor é possível. Exatamente. Mas pode separar?
não vou esquecer jamais isso aí, não vou conseguir olhar na cara. Separa. Tem que ter graça de Deus para perdoar e prosseguir. Amém. Certo? Se Deus trabalhar, pode prosseguir. Pode. Amém? Mas não pode ficar voltando ao tema, né? Aí tem que viver de acordo com a graça de Deus. Amém. Amém? Amém. Então veja bem. Então falando aqui que é uma condição obrigatória de ter que se divorciar. Mas pode haver perdão. Correto? Amém? Estamos claros? Sim. Amém. Então vamos prosseguir. Agora vem os discípulos falando. Que agora os fariseus estavam falando, apertando o Senhor. Agora vem os discípulos do Senhor. Versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Não pode mandar embora a mulher, né? Não convém casar. Senhor Jesus. O que o Senhor falou? Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Vamos entender o seguinte: nem todo mundo foi preparado para não ficar solteiro, não casar, certo? Se você não foi preparado para isso, não vá querer ficar solteiro, né? Case. Mas aí que vem o negócio do Espírito, do trabalhar do Espírito em nosso coração. Que os discípulos ainda estavam pensando de uma maneira natural, né? Eles não tinham recebido o Espírito dentro deles, tá certo? Mas quando eles recebem o Espírito deles, tem uma mudança Amém. forte. Amém. Assim como deve ter mudança na nossa vida também. Amém. Amém? Amém. Então, versículo 12, para a gente encerrar também. Porque há eunucos de nascença. Vocês entendem que é eunuco? Sim. Eunuco é aquela pessoa que não casa, que permanece solteiro, tá? Eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais. Então, no Antigo Testamento a gente tem várias histórias de eunucos ali. Por exemplo, no caso da rainha Esther, não sei se vocês lembram, ela tinha os homens que estavam ao lado dela eram todos eunucos, certo? Ou seja, eles foram preparados, eles foram feitos eunucos para poderem estar perto das mulheres ali e cuidar delas. Você não corria o risco, né? O rei corria o risco, certo? Entenderam? E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Eles mesmos se privaram de casar por causa do reino dos céus. E aí nós temos um grande exemplo, que é o próprio apóstolo Paulo. Tá? Então, no capítulo 7 de 1 Coríntios que nós lemos, tem um versículo assim também. Vamos ler lá. Na verdade, é a experiência dele mesmo, né? 1 Coríntios 7, 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Podia continuar aqui, mas aqui acho que é o suficiente. Então ele falou, quem não é casado cuida exclusivamente das coisas do Senhor, que é o caso dele, em como agradar o Senhor. Agora, se é casado, é importante saber também, você tem que agradar a esposa, você tem que agradar o marido, certo? Não é que você não vai agradar o Senhor, você vai agradar, mas você tem marido, você tem esposa para agradar também, tá? Você não pode falar assim, agora eu só vou servir o Senhor, esquece de mim e tal. Não, você tem compromissos, né, com o marido. Tem que visitar o marido, tem que visitar a esposa, tem que cuidar um do outro. Amém? Mas aí voltamos no princípio lá. Auxiliadora, não é? Cooperadores, colaboradores para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor.
isso pode ser feito juntos. Amém. Amém? Amém. Então, quem não se casou, como no caso de Paulo, ele se dedicou exclusivamente ao Senhor. Amém, queridos? Vamos parar por aqui então. E depois, semana que vem, nós não vamos ter o estudo aqui, mas na outra nós vamos ter, se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.